bem? Tudo bem, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está começando uma live sobre o Alan Chapman e todo o material que a gente está lançando na nossa campanha de financiamento. A gente vai conversar hoje sobre desses materiais, que é o A Três Passos do Céu, um pequeno livreto que a gente vai distribuir, né, exclusivo para a campanha. E tenho um prazer enorme de conversar hoje com a Vesta Knox, que já está por aqui. Vou trazer ela imediatamente para a gente começar. Vesta Knox, eu pedi para você ver se você consegue me chamar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Consigo. Ei, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? tudo Você bem? me vê? Sim, tudo certo pra Maravilha. mim. Ai, que ótimo. Outro dia, outro dia eu fiz uma live com a Griso e ela via minha tela preta. E eu fui fazer outra Nossa, depois com a Hazel e ela também via a tela preta. isso já aconteceu comigo. Eu achei tão É engraçado. horrível, mas tá tudo certo por enquanto. Olha, Boa primeiro é uma noite, alegria enorme gente. estar com você novamente. É sempre maravilhoso conversar com você, então quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco. E temos várias coisas para conversar, não é mesmo? Sim. Olá, gente. Boa noite. 93. Afinal de contas, Perfeito. estamos na vibe telêmica hoje, não é? Exatamente, exatamente. Eu vou só fixar aqui o link da campanha. Pronto. Talvez você tenha travado para mim, viu? Não sei se isso é uma questão daqui ou se é uma questão daí. Vocês estão me vendo bem, gente? Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Fernando. Boa noite, Iris. Tudo bem? Tanto tempo já se passou, né? Desde que as lives começaram no Instagram e tem dado esses problemas de conexão às vezes. Não sei por quê. Vestanox, eu estou te aceitando, mas não funciona, viu? Talvez se você fechar o Instagram e voltar, eu acho que resolve. Então, enquanto o Vestanox não chega, a gente resolveu começar uma série de lives sobre a obra do Alan Chapman. A gente está lançando, né? Está com a campanha no ar de financiamento da obra dele. E é uma campanha muito interessante, está cheio de coisas exclusivas na campanha, então se você ainda não apoiou, corre lá, catarse.me/Chapman Voltei. e dá uma olhada nas recompensas exclusivas, porque tem coisas que só vão sair lá, como esse material que a gente está lançando, sobre o qual a gente vai falar hoje. Né, Acho que eu Vestanox? voltei, gente. Voltei. Voltou. Ah, eu não sei o que aconteceu, eu nunca tinha dado esse bug antes, mas o Instagram tá abençoado esses É, dias, né, gente? tá mesmo, A mas gente não acontece. desiste porque a gente é brasileiro. Exatamente. Então, e a gente está aí divulgando a campanha, a gente tem várias iniciativas essa semana, amanhã tem Projeto Mayhem, e tem também Conhecimentos da Humanidade, vai ser os dois no mesmo dia. Olha que ótimo. Olha, E, e aí a gente começa hoje, eu estou muito feliz de começar com você essa série de lives sobre a obra do Chapman, a gente vai percorrer a obra dele toda, e essa live também vai para o YouTube depois, tá? Eu vou editar a janela, né, com uma do lado da outra, para a gente postar no YouTube também, tá? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente começar, eu queria saber sobre a sua história com Telemann e em que caminho que
você está no meio disso tudo, assim, para a gente começar a puxar uma ponte com as questões do Chapman. Bom, vou dar boa noite de novo, né? Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite, Rogério. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, o editorial da Palimpsestos e a diferença que eu acho que você já faz e continuará fazendo no nosso mercado ocultista, né? Vamos lá. Bom, eu me encontrei em Telema, né? A gente costuma dizer, inclusive, recentemente teve uma gravação lá no Mayhem, que, gente, é incrível, eu chamo dos cachorros de Hecate. Eu aparecer ao vivo, os cachorros começam a latir, os cachorros de Hecate. Enfim, esses dias teve uma gravação no Mayhem com o grande Frate Orfeus, né? E aí ele falou mais uma vez, e eu vejo todo grande telemita dizer o mesmo, né? Que a gente se encontra, a gente se descobre, a gente se reconhece. É diferente de você escolher, talvez, no sentido de você se implicar no processo sem ele te falar verdadeiramente. Eu acho muito difícil você sustentar qualquer coisa na magia de verdade, na verdade. Se esse não for o seu caminho real oficial, né? Uhum. E foi muito legal porque o Chapman, ele fala de oráculo e eu fiz o caminho contrário, né? Normalmente, deixa eu explicar um pouquinho pra cá, acho que vai melhorar. Normalmente as pessoas chegam primeiro em Telemann e depois vão aprender o Tarot de Thoth, né? Uhum. Eu fiz o contrário. Foi pelo Tarot de Thoth que eu cheguei em Telemann. Porque o que acontece? Eu comecei a aprender Tarot. Assim, eu tinha um Tarot há muito tempo. E aí eu fazia aquela coisa, estudava aqui, estudava ali, tirava só para mim mesma. E aí, depois de um tempo, eu pensei, poxa, eu vou estudar isso a sério. E aí eu comecei a estudar sério mesmo. E logo percebi que eu não gostava tanto assim do tarô da Pamela, né? Que essa é uma história que eu já contei, inclusive, que eu comecei a gostar mais do tarô da Pamela, depois de Aham. estudá-la. Mas naquela época eu ficava assim, eu não gosto muito desse tarô, não. E aí eu fui para uma Célia, que eu acho que inclusive foi uma escolha muito acertada naquele momento para mim. Estudar desde o iníciozão do tarô, sabe? Fazer esse caminho meio que histórico também. Mas eu também não estava eu estava mais feliz com o Marcélia do que com o Wade Smith. Por quê? Porque eu não curtia muito os menores ilustrados, Uhum. com cenas. Eu achava eles muito difíceis de deixar minha imaginação rolar. E aí gostei mais do Marcélia, me deixava mais livre. Mas ainda, aí eu tive um outro problema, que eu acho o Marcélia muito feio. E aí eu fui pesquisar, né? Eu falei assim, gente, eu preciso achar o meu tarô. Qual que é o meu tarô? Quando eu me deparei com o Thoth, né? O tarô de Thoth, esse aqui que eu trouxe para mostrar, ó, é do Crowley, ilustrado brilhantemente pela Frida Harris. Uhum. Eu olhei essas ilustrações da Frida Harris e eu pensei, é esse. E eu fiquei enlouquecida. E era caríssimo, esse tarô é caríssimo. Eu fiquei, mas eu preciso comprar, eu preciso comprar, eu preciso comprar. E eu não sosseguei até comprar. E quando ele chegou, já era. E aí o que que acontece? Para você jogar, aprender o TOT, lidar com ele, você tem que estudar Telemann, não tem por onde correr. Quem te disser que você pode usar esse baralho com maestria sem estudar Telemann, tá mentindo para você, né? E aí eu comecei a estudar Telemann, muito no sentido de vou estudar o que está por trás disso aqui para jogar com ele, porque eu amo esse tarô. E aqui estou eu, alguns anos depois, telemita até os ossos, né? Aham. E eu faço parte da Astro Argento, né? Não é uma coisa que eu fico falando assim por aí, porque não cabe de fato. A Astro Argento é essa ordem que tem esse low profile, que a gente não fica assim falando, eu sou da Astro Argento. Uhum. Não que você não possa exatamente falar, mas é algo que não cabe muito você ficar publicamente ostentando, digamos assim. Mas foi o primeiro contato que eu tive com o Telemann. De cara eu fui para a Astro Argento, porque eu fui estudar o que que tinha e eu descobri Astro Argento, para mim fez muito mais sentido a Astro Argento do que as outras possibilidades naquele momento.
E até Uhum. hoje eu acho que a Astragento ela faz muito sentido para mim, para o meu caminho, assim, eu não acabei, tive minha crise, que hoje eu acho que foi um ordalho mesmo do processo iniciático, quase saí, mas depois fiquei, e hoje eu olho para trás e eu acho que realmente faz todo sentido, que a Astragento ela te propõe um caminho muito interessante, que inclusive deságua nessa possibilidade do próprio Alan Chapman, né? Que é uma coisa Uhum. muito legal e que é uma coisa que eu acho que mais telemitas deveriam fazer, o que ele fez, né? Uhum. Então, o que que acontece? Eu penso muitas coisas que do alto do meu caminho inicial eu não encontro eco. Uhum. É porque, infelizmente, a gente tem esse problema que Telemann se tornou muito dogmática, que é algo extremamente bizarro. Uhum. E hoje em dia, inclusive, né, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que a gente tem muito mais Crowley-mitas do que telemitas, né? A Uhum. gente tem basicamente uma exército de papagaios do Crowley. Uhum. E o próprio desprezaria essas pessoas, é um fato, Eu né? acho incrível você falar isso, assim, como uma telemita, né? Porque às vezes a gente comenta isso e a gente é meio que quase, né, cancelado por conta disso. Sim, mas eu sou cancelada, né, por isso. Uhum. Mas assim, who cares? Who cares? É, é. Então, assim, eu acredito que o próprio Crowley desprezaria essas pessoas que apenas repetem o que ele dizem, apenas repetem os ritos que ele escreveu, apenas fazem o que ele fez, porque ele fez o que ele tinha que fazer, tanto em termos de o que não tinha muito como fugir da pessoa que ele era, que não era uma pessoa tão Uhum. legal assim, tanto em termos do tempo dele, da possibilidade dele de ser um cara branco, rico, europeu, imperialista, né? Então, assim, ele estava ali no mundo dele. Nós que somos, né, brasileiros, latinos, século XXI, tecnológicos, a gente não pode Uhum. simplesmente repetir o que o cara fez 100 anos atrás. E ele estava ciente disso. O livro da lei diz isso, Uhum. né? Então, assim, quando eu vejo um cara como Alan Chapman, que eu não conhecia, conheci por sua causa, virar e dizer que ele, do alto do último grau da Astro Argento, pensa coisas que eu, cá, antes do chão da Astro Argento, também penso, sabe? Eu penso, opa, realmente minha intuição tá certa, minha leitura tá certa, eu tô afinada com alguma coisa aqui que é mesmo verdadeira. Uhum. Inclusive, eu falei para você, eu fiquei maravilhada com esse livreto, porque agora eu tenho alguém para citar, para me embasar, sabe? Para Uhum. dizer assim: olha, não sou só eu a louca que tô dizendo, não, ó, tem essas pessoas aqui super importantes, tem esse cara aqui que é ipsíssimos dizendo o que eu tô dizendo. Então, Uhum. assim, você não pode mais dizer que eu sou uma mera iniciante. Você Não agora dá vai para ter que ignorar, me né? engolir. É. É engraçado porque eu tive a mesma sensação quando eu estava fazendo a pesquisa, né, do livro do Spare, e eu tinha certos entendimentos que contradiziam tudo que eu sempre ouvi falar sobre o Spare, especialmente sobre as pessoas que gostavam dele aqui, né, sobre a questão da postura de morte, sobre a questão, especialmente sobre a questão da postura de morte, mas também sobre a sigilação, que o Spare, na verdade, ele nunca falou em esquecer sigilo, isso é uma coisa do Peter Carroll, né? E quando eu me deparei com o Chapman falando exatamente essas mesmas coisas, eu fiquei muito feliz assim de saber que alguém que tinha uma perspectiva também histórica e de muita pesquisa estava corroborando as coisas que eu tava pensando de cá, tá, sabe? Então, também tive essa afinidade com ele, sabe? De encontrar ressonâncias assim. E você falou uma coisa interessante, que é, você acha que o Crowley repudiaria, não sei se foi essa palavra que você usa exatamente, as pessoas que repetem o que ele faz, né? E eu acho que essas pessoas que hoje dialogam conosco, eu acho que são justamente as pessoas que não estão repetindo o que passou apenas, sabe? Que estão fazendo diferente por si mesmas. E acho que a Palimpsest foi muito feliz nesse caminho
né, de trazer o Sper, de trazer a Pamela, de trazer o Phil Heine e trazer agora o Alan Chapman, que são pessoas justamente que estão dialogando com a tradição, mas estão fazendo o que necessitam fazer por si próprias, para buscar uma própria, né, a própria transformação Sim. da maneira que mais dialogue com o que elas são, né? E vou dizer aqui para você que aproveitando a emenda, já que eu tô aqui, ao vivão, ainda espero Rosalind Norton. Pois é, a gente chega lá. A gente chega lá. É muito complicado fazer a obra dela. Eu andei entrando em contato com algumas coisas, né, com algumas pessoas que poderiam ajudar. É de fato complicado, mas não é impossível. Né? Se o Sper foi possível, naquela magnitude, né, que a gente deu conta de fazer, nada, eu costumo falar que nada é impossível depois do Sper, sabe? Eu ainda verei. Mas eu estava aqui fazendo as anotações para a nossa live de hoje, e aí eu quase fiquei pensando, gente, a gente tinha que fazer 3 lives para poder falar sobre os 3 passos, né? Esse material Sim, sobre o qual a gente quer falar hoje. Esse é. material, assim, do Alan Chapman, ele é um livreto, né, que ele fez porque, para quem não conhece tanto o percurso do Alan Chapman, ele começou como crowleyano, né? Ele tem uma formação crowleyana clássica. Ele leu tudo do Crowley, ele começou a ler Crowley na adolescência e buscou seguir os caminhos, alguns caminhos, buscou seguir uma orientação crowleyana e até que ele entrou para a IoT, né? A Ordem dos Magistas do Caos. Então, esse livreto, ele aparece como uma palestra que o Alan Chapman foi dar num evento de Magistas do Caos, para poder falar que o que os Magistas do Caos estavam fazendo era fazer com que a magia perdesse o sentido. Então ele queria um pouco, né, recuperar essa ideia do que é a grande obra, que, né, a gente vai entender a grande obra em diferentes nomenclaturas, como iluminação, como despertar, como, né, tem vários nomes que a gente pode dar para isso. Mas ele sentia que esse contato com o divino e com a verdade de nós mesmos, que acaba nos conectando com o que é divino, estava se perdendo, né? E aí ele surge com esse livreto chamado Três Passos do Céu, que é um retrato clássico do caminho crowleyano, né? E eu fiquei muito feliz quando você encontrou ressonâncias nele também, porque a gente teria muita coisa para conversar, Ele né? fez o milagre da síntese. É surreal. É mesmo, É surreal. é mesmo, Extremamente impressionante. didático, extremamente direto ao ponto. Na minha opinião, assim, e a partir de agora, todo mundo que se propuser a estudar Telema comigo vai ler esse material, porque eu achei fantástico. Um resumo incrível. Eu, como uma pessoa prolixa que sou, jamais poderia ter executado tal coisa, nem daqui a 50 anos, entendeu? Então, ele foi muito bem sucedido, porque não é chato, não é maçante, não é presunçoso, não é arrogante, né? É Uhum. didático. Ele é acessível e ele consegue fazer uma coisa que o Crowley levou 800 páginas para fazer. Ele pega aquele essencialzão para você começar e coloca, sei lá, isso em páginas corridas deve dar o quê? 50? Acho que nem isso. Deve dar umas 60, porque assim, vou até mostrar É. aqui, a gente vai fazer uma edição, a gente vai ter 2 opções dessa edição, né? A gente está oferecendo uma opção que é essa daqui, ó, que seria, né, o Mais uma Travessia de Camelo, que é um pouco menor que o Magia Avançada, né, para iniciantes. Nossa, tá bonito demais esse Tá negócio, gente, bonito não é por nada não. demais. Eu te falei, né, que eu amei o projeto gráfico, tá Não, muito tá lindo. lindo demais. E aí a gente vai fazer o Sangue dos Santos, que é exclusivo, né, para a campanha também. E o Três Passos do Céu, a gente está oferecendo ele num livreto que vai ter aí mais ou menos umas 40 páginas, 50 páginas. E ele é pequenininho mesmo, tá? Ele é do tamanho de... ele é menor que um livro normal, mas desse tamanho assim, né? Sim. E a gente está oferecendo a outra versão, que é essa daqui, que vai entrar só em um tipo de recompensa,
que é em 3 livrinhos separados, né? Sim. Cada um com um dos passos. E Muito legal. então, assim, vai ser costurado à mão, sabe? Aqui no meu copo tá até grampeado, mas a gente vai fazer costurado. E a sua imagem sumiu pra mim, tá? Tá, mas eu tô te ouvindo. Só é porque tava tudo balançando aqui, tava me incomodando. Eu vim só consertar. Perfeito. E aí, quando, né, o Chapman Voltei. foi apresentar essa palestra, né, para o pessoal da IoT, ele fez esse material para entregar, né, para essas pessoas, e é esse material que a gente vai fazer aqui. Então, assim, eu queria conversar com você sobre esse percurso que o Alan Chapman coloca como um percurso, né, uma Sim. trajetória mágica, Uhum. e o que essa trajetória implica, que passos são esses, como é que a gente entra nessa história. E acho que tem muita coisa para a gente falar. Sim. E de cara, uma coisa que eu quero dizer que, assim, é fantástica, que é uma coisa que eu já falei. Tem post meu sobre isso, tem texto meu sobre isso na revista Aquelarre, de uma outra forma, pelo viés mais feminista e pelo viés, né, que eu te falei, antropofágico, e que vai ao mesmo ponto que ele abordou no livreto, que é hoje, como nós presumimos, todo homem e toda mulher é uma estrela. Então, como você vai ter um método, um sistema que vai excluir, sei lá, 98% da população que é trabalhadora. Então, esse é um ponto que ele ataca logo no início do Uhum. livreto e que ele comenta em alguns momentos depois e que eu achei fundamental, que eu acho que é a base de tudo. Hoje é nossa obrigação pensar sobre Telemann para pessoas que não são apenas da classe A. Uhum. E que não Para tem pessoas dinheiro para, que não né, têm dinheiro, dar conta de que toda não têm a parafernália. parafernália, que É. não é homem, porque assim, se você não é homem, você não faz o Abramelin. Uhum. Então, assim, a gente precisa pensar em soluções. Se todo homem e toda mulher é uma estrela, a gente tem que sair da lógica medieval, patriarcal, neoliberal, e Binária. começar a pensar Uhum. isso, e começar a pensar como Telemann se aplica ao nosso mundo, Uhum. à nossa realidade. E não o nosso mundo, tipo eu, em Salvador e etc., que trabalho que nem uma louca, e para mim é tudo muito difícil. Uhum. Mas para todas as pessoas que quiserem se aproximar de Telemann, né? Então, para mim, já começa por aí. Então, a proposta dele é facilitar, e é um facilitar profundo. Uhum. Pode parecer, para aquele que leia iniciante É. mesmo, que seja meio raso aquilo que ele está me falando. Uhum. Mas depois que você estudar muito, 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 se você voltar e ler de novo, você vai ver que de raso aquilo ali não tem nada. Uhum. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa habilidade que ele teve de reunir a profundidade, de manter, na verdade, a profundidade, de reunir o essencial, de maneira a tornar aquilo Uhum. acessível, Uhum. né? E aí é como você falou. Infelizmente, eu acredito que a humanidade tem essa tendência de ir do 8 para o 80, né? Então, as pessoas quiseram sair do cerimonialzão e tal para a loucura total, que às vezes até funciona, Uhum. mas que vai te levar para um caminho que não é Telemann, Uhum. né? Então, Uhum. como ele está partindo de um viés telêmico, que é você encontrar esse caminho, você encontrar a verdadeira vontade, você encontrar seu guia principal, você seguir o seu caminho, você realizar sua grande obra, isso é uma linha na qual você vai tomar vários desvios, que é natural, mas ele traz um processo muito mais simplificado. Então, você lê Crowley, ele diz lá para você, fique 5 horas em asana. Aham. Né? Medite por 8 horas. Se isole na montanha de não sei da onde.
tenha um altar de madeira adornado com não sei o que lá, e pedras de não sei da onde, metais de não sei o que. Não dá, gente, não dá. Quem tem condições Uhum. de fazer isso? Uhum. Então é totalmente descolado da realidade, né? Uhum. Era a realidade É dele, mas a realidade nunca dele foi a naquele realidade. momento. Exatamente. Nunca foi a realidade da maioria das pessoas. Nunca foi, nunca será. Uhum. Então, Telema perdeu muito tempo morando nessa coisa que se tornou dogmática mesmo, de que você tem que buscar repetir aquilo. Uhum. E que bom que agora, finalmente, né, a gente está começando. Inclusive, isso é algo previsto pelo próprio. Eu acho que é nos comentários do livro da lei, ou eu não lembro onde foi que ele falou isso, mas o próprio Crowley, ele fala em algum dos milhares de textos dele que o Aeon, ele tem ele tem uma duração média de mais ou menos 2.000 anos, né? Eu não sei ainda se eu acredito nisso, mas ele fala de um período de transição, que seria de 500 anos, Uhum. mais ou menos. Então, se a gente parar para pensar e se a gente aceita que esse Aeon começou em 1904, Uhum. a gente tem o quê? Cento e aí eu sou péssima em matemática. Cento e, sei lá, 18 anos, não sei. Por aí. É... Hã? 119. 119. Mais ou menos. Enfim. Então, a gente passou por esse primeiro século e observe que Crowley, na realidade que ele vive e que o mundo viveu no século XX, fez tudo muito sentido. Ele recebe o livro da lei em 1904, 10 anos Uhum. depois é a Primeira Guerra Mundial, aí tem de cara a Revolução Russa, depois tem a Segunda Guerra Mundial, e mergulhado naquele contexto, é muito difícil você contestar que não era o nascimento de um novo éon, da Uhum. guerra. E hoje, né, 119 anos depois, a gente percebe que a gente passa por esse. É, exatamente, meme da Nazaré ocultista calculando a EON. Maravilhoso, é isso. Então, passou esse primeiro século e aí a gente agora está numa outra fase, Uhum. em que a gente está tendo a oportunidade de discutir outros temas. A gente continua vendo, inclusive, a gente teve aí essa nova guerra estourando, bizarra, e a gente continua vendo tudo isso se repetindo, tudo isso acontecendo, ao mesmo tempo em que, paralelamente, a gente já conseguiu entrar em outras camadas de discussão. Uhum. E que no nosso mundinho aqui ocultista, a gente finalmente começou a questionar essas posturas. E não é que nunca ninguém questionou. A gente tem, por exemplo, uma Rosalind Norton contestando tudo. Uhum. Quase 100 anos atrás, né? 80 anos atrás. E ela já estava contestando tudo. Mas agora essas contestações, elas estão ganhando corpo, elas estão ganhando um volume que finalmente está se fazendo presente Uhum. e está se fazendo escutar da Uhum. maneira possível, da maneira que dá. E a gente está vendo coisas florescerem. E aí eu não vou ter modéstia agora, como por exemplo o nosso trabalho. Olha, a Elisa chegou. Eu vou fazer um unboxing, hein? Tá aqui a caixinha. Vou emendar daqui, vou fazer outra live e fazer um unboxing de Las Lunas. Eu me segurei a tarde inteira, não abri. Então, a gente está vendo por exemplo, um trabalho como o meu e de outras mulheres, como por exemplo a Soro Ignis, né? De trazer Telemann para as mulheres. E o Uhum. feedback que eu recebo todo dia eu sempre quis estar em Telemann, mas eu nunca consegui. Uhum. Porque eu nunca fui ouvida, porque eu nunca me senti segura, porque eu nunca fui validada, porque eu discordo da postura basicamente masculinista que se tem no meio telêmico. E aí, assim, eu acho que isso ressoa muito com o trabalho do Chapman. Uhum. E aí ele vai propor passos possíveis, né? Uhum. Quando ele fala em medite durante meia hora, Uhum. visualize durante meia hora, isso é uma coisa que, tudo bem, continua sendo muito difícil para algumas pessoas, mas torna possível para um grupo muito maior de pessoas. Uhum.
né? E aí ele não vai falar loucuras do tipo, se você não for capaz de ficar em asana durante 8 horas, você não é bom o suficiente. E hoje ele já deu um avanço, inclusive, em relação a isso. Quando ele vai falar sobre os processos, né, de prática, ele vai falar, olha, você começa com 3 minutos, com 4 Uhum. minutos, e você vai É conseguir exato. descer aos poucos, porque Não tem como você começar em meia hora. Não isso dá. se assemelha muito, assim, ao que a gente tem dentro do Sikh-Dharma, né, do Sikhismo, que é a realidade que é a lei. Uhum. Então, por isso que o ensinamento, o verdadeiro ensinamento, ele é sempre universal e atemporal. Porque independente de qual momento a gente vive, ele tem que se aplicar àquela realidade. Então, ele acaba se adaptando e quando a gente se dá conta, a gente vê que, na verdade, ele sempre disse de todas as épocas, mas o que o fazia não dizer de determinadas épocas não é o ensinamento, é o que existe de dogmático dentro da nossa cultura, né, de preconceito e de visão enviesada cultural, né? Então, isso eu acho que o Chapman, o Phil Hine e essa galera tem a Rosaline Norton fez isso muito bem, sabe? Como é que é o nome da ilustradora? A Aquela Cameron? que a Cameron, Então, eu acho que essa galera tá aí para isso, É. sabe? A E se a própria gente parar para Pamela faz pensar, isso. né, Rogério? Hoje em dia, 2023, os nossos cérebros são cada vez mais bombardeados para coisa do curto prazo, para coisa Isso. do imediato, para coisa do flash da imagem. Então, se a gente não dá a oportunidade das pessoas começarem com 1 minuto, Uhum, se é tudo que elas conseguem, uhum, elas nunca vão chegar na tal da meia hora. E elas nunca vão chegar em outras jamais. coisas. É. Né? Então a gente tem que começar aos poucos. O nosso corpo, tudo é treino, né? O nosso corpo é treinável, a nossa mente é treinável. Uhum, E a gente precisa dar a oportunidade das pessoas começarem. Se elas se deparam com algo que de cara parece completamente impossível, elas nem vão tentar. uhum. É. Eu tenho grandes dificuldades no meu percurso mágico, que eu acho que é comum a outras pessoas também. Uma delas é a questão do diário. Eu tenho uma dificuldade profunda em manter, Também. assim. E aí o Phil Heine falou uma vez, ele falou, "Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Você começa a entender que você vai registrar o que precisa registrar, e quando você registrar, você Uhum. vai registrar e tá tudo certo. E você vai esquecer Sobre esse mesmo. pensamento. E às vezes você registra, você não vai olhar aquilo nunca na sua vida. E tá tudo bem, é isso aí E, mesmo. Entra no olha, fluxo, sabe? eu mandei fazer 2 cadernos lindos, um branco e um preto. O branco para as ideias e o preto para as práticas. Uma coisa linda, maravilhosa, tudo pensar. Até as fitinhas, marcadores. Ah, lindo. Tá aqui na minha estante, lindo. Não- Escrevi, sei lá, 5 páginas neles. Uhum. O que que eu faço que funciona para mim? Eu digito para mim mesma no celular. Sim. E eu Uhum. gravo Eu também. muito áudio. Uhum. Porque, por exemplo, acontece muito de nas minhas práticas, principalmente aí, saindo um pouquinho da Astro Argento clássica, né? Nas minhas práticas mais de Bhakti, né? De devoção a Babylon, acontece muito de eu entrar num negócio muito louco, entendeu? De eu receber as mensagens, assim, de eu visualizar as coisas. Não dá, gente, para eu parar, pegar um lápis para desenhar. Eu não sei desenhar, sai uma coisa horrorosa, não dá. Então, o que Uhum. que eu faço? Eu simplesmente pego meu celular, boto um áudio lá. Aconteceu isso, eu vi isso, era assim, sabe? Eu descrevo para mim mesma, né? E Uhum. eu tenho essa habilidade verbal muito maior do que a habilidade de desenho, Uhum. enfim. Então eu descrevo para mim mesma e eu não perco aquele raciocínio. Inclusive, esses dias eu estava conversando com minha instrutora, pois eu não eu fiz abrir meu grupo lá comigo mesma, fui abrindo lá e cheguei no negócio, né? Aí depois eu vou no programa, no computador, tento fazer uma ilustração digital parecida com o que eu imaginei, fica lá registrado. Mas eu não tenho aquela coisa super clássica de ficar escrevendo tudo, botar ano, não sei o quê, dias. Não, não Uhum. tenho, gente, não tenho. E assim, não dá. Eu chego às vezes exausta, eu vivo exausta, e assim, não tem condição. Mas a realidade é alheia. Dentro do Sikh-Dharma, por exemplo, a gente tem um poema que a gente entoa todo dia de manhã. Dependendo do ritmo em que você entoa, ele pode durar de 14 minutos a 25.
E tipo assim, o Danilo falou, é banimento no banho. A gente se adaptando, assim. Eu acordo hoje, eu começo a entoar e eu vou entoando pro chuveiro, saio do chuveiro entoando, eu vou fazer café, entendeu? E dura aí 14 minutos, 20 minutos, enquanto eu tô fazendo as coisas. Acaba que a gente entra num processo de meditação automático. Mas a Sim, gente não deixa de entoar por causa disso. A gente não deixa de fazer a sim. prática por causa disso, né? E uma coisa, por exemplo, que eu acho muito legal e que vai nesse sentido que você tá falando é, tipo, no exercício físico, que é uma coisa que até o Carol fala muito, né? Da coisa da gnose na exaustão e tal. É uma coisa que funciona demais pra mim. Tipo, uma vez eu tava lá na esteira e eu falei, eu vou testar É. agora. E aí eu botei o fone, botei a Kadua, que é o mantra do Aeon, e fiquei lá. Gente, foi muito louco. Quase que eu não saio da esteira. Uhum. Fui descendo assim, me cambaleando, falando assim, gente, o que que é isso? Não dá pra fazer isso em público, não. Mas foi muito louco. Eu tava na academia, não tava em casa, não. É. Mas então esse, assim, se a gente está pensando nos três passos do céu, e a gente está falando nesse assunto de, né, de prática e tal, esse seria, então, mais ou menos o primeiro passo, Primeiro passo. que é o Isso. desenvolvimento de uma prática e de uma mestria. É ruim usar essa Sim. palavra, não. De uma mestria mesmo, de uma competência. Uma É, uma competência. competência. Competência eu acho melhor. Uma competência em magia. E aí, essa competência, ela, né, necessariamente, ela passa por uma experimentação, por uma atribuição de sentido, e né, a partir de uma experimentação, a gente experimenta, atribui um Uhum. sentido àquela prática. A Né? gente entende aquilo como uma verdade, né, como uma experimentação de verdade. Isso. E aí a definição dele que eu achei maravilhosa, né? Magic é a cultura de experienciar a verdade. É. E aí, quando a gente vem para cá, Liberaba, né, que é a Uhum. grande base de tudo aqui do Crowley, ele vai falar nos teoremas, todo ato intencional é o ato de magic. Todo Uhum. ato bem-sucedido enquadra-se ao postulado. Todo fracasso prova que um ou mais requisitos do postulado não foram atendidos. Então Uhum. você tem que voltar para suas bases e consertar o que ainda não rolou legal para você chegar lá. Uhum. Então você vai e volta, vai e volta. Sendo que, na minha opinião, esse próprio ir e voltar já é Magic também. Desde Uhum. que você siga insistindo, né? Se você desiste na sua primeira dificuldade, realmente você não fez Magic. Uhum. Mas esse processo de desejo do aperfeiçoamento, para mim também já é Magic. É. Amanhã, essa entrevista que vai ao ar amanhã, que a gente fez com o Chapman, do Conhecimento da Humanidade, teve um momento que a gente falou sobre isso, assim, do que de fato. A gente estava falando sobre bruxaria de TikTok, umas coisas assim, divertidas. Aí a gente falou sobre. Eu comentei que uma professora minha de yoga, né, ela sempre fala que essa coisa da repetição, né, de você desistir no primeiro desafio, de que isso não diz muito de uma espiritualidade, porque espiritualidade envolve a gente encarar os desafios como eles se mostram, né? Envolve Uma uma entrega, resiliência, uma uma entrega. entrega e um entendimento de que correr não é a solução, sabe? É. E aí, assim, o Chapman ele vai trazer, ele sistematiza muito bem, né? Uhum. Ele vai citar várias coisas que fariam parte dessa prática. E ele vai falar nessas Sim. coisas que a gente né, tá acostumado, ritual, sigilo, Uhum. banimento, da cabala, que mais que ele fala? Trabalho com entidade, viagem astral, divinação, essas coisas todas. Até o diário mágico, a prática meditativa de concentração e tal. E ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que ele destrincha isso, né, a partir do pensamento do Crowley, mas ele não coloca tudo como uma obrigação. Ele coloca como elementos que você vai trabalhar e ele mesmo diz, olha, eu escolhi o caminho da magia do caos para fazer isso. Não é porque
eu estou seguindo o caminho crowleyano que eu tenho que seguir exatamente o que ele está dizendo. Eu cheguei no mesmo resultado seguindo a partir disso aqui, Sim, né? E isso eu acho uma grande inovação, sabe? Porque, sim, de certo modo, ele tá trazendo um pouco do que o Spare fez, sabe? De tirar um pouco a magia dessa esfera do elitismo que você trouxe no começo da sim. nossa conversa, sabe? E eu achei isso muito interessante. Queria saber o que você acha disso, assim. Agora, ouvindo você falar, sabe a impressão que eu tenho? É que é tipo a operação mágica dos amantes da arte. Aquelas, né? Já meti tarô na conversa. Não resisto. Deixa eu ver se eu acho as cartas. Porque o que que acontece? A impressão que eu tenho é que, assim, é como se o Spare precisasse se divorciar para que hoje a gente tenha a união, né? De Aham, novo. aham. Então, a impressão que eu tenho é que, assim, em Interessante. determinado momento foi necessário se separar os Uhum, sistemas, porque dentro do que se tornou o Telemann, principalmente naquele momento que Crowley estava vivo, era meio impossível modificar as coisas, porque ele era ali uma autoridade autoritária, que uhum, não permitiria que as coisas saíssem de seu. Crowley tem essa grande. Ele era muito contraditório nesse sentido. Ele escreve que ele sabe que as coisas não são dogmáticas e etc e tal. Não com essas palavras, mas ele diz de certa forma. Mas ele não conseguiu laçar o próprio ego ao ponto de permitir em vida ver tais diferenças aflorarem. Então, chega um uhum, determinado momento que o Spare chuta o pau da barraca e vai embora. uhum, E aí, isso foi os amantes, né? Foi a separação. uhum, Então, foi um para cada canto. E aí agora, depois, né, como a gente estava conversando, passou essa primeira fase do Aeon e etc e tal, a gente vê a união voltando a acontecer, uhum, do qual a gente entende que a gente precisa daquela base mais filosófica, mais bela, mais conectada de fato ao divino e ao universo que Telema trouxe, uhum, mas a gente precisa da praticidade, da adaptabilidade, da uhum, realidade do chão que a magia do caos tornou-se depois trouxe. uhum, Né? E não é à toa que normalmente todo mundo caminha aí, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente caminha aí nos dois, uhum, né? Principalmente a galera que é mais politizada, a galera que se preocupa mais com essas questões, a galera que está mais ligada nessa acessibilidade da magia, que não tem interesse que a magia continue para meia dúzia de pessoas, uhum, normalmente caminham também pela magia do caos em algum grau, uhum. né? Então eu acho que é meio que isso. E aí você tem um cara que, ao contrário do Spare, entrou e ficou, dominou o sistema do Crowley, Uhum, é respeitado, criou sua própria linhagem uhum. e dentro dela trouxe essas inovações que fazem essa arte da alquimia. Eu achei super engraçado, porque alguém comentou assim no Facebook. Nossa! Porque o nome do livro do Chapman é Magia Avançada para Iniciantes. Aí alguém comentou assim, nossa, mas que revisor que esse livro teve, hein? Tem que despedir essa pessoa, tem que mandar essa pessoa embora. Porque se o negócio é avançado, não pode ser para iniciante. E aí começou a rolar uma discussão lá em cima disso, e eu achei super curioso, porque tem a ver com uma incapacidade mesmo da gente entender metáfora, das pessoas entenderem metáforas e ironia, especialmente ironia, né? Porque esse título é super irônico, e ele é super rico justamente por ele ser irônico, né? E aí o Thiago fala sobre isso. Ele fala que o livro ia se chamar Romã, porque a capa do livro original é uma romã. Só que ao E, mesmo tempo é uma e deu granada. muitas Porque a palavra, referências, porque a palavra grenade em É, inglês contém, quer dizer, a palavra pomegranate, que é romã, contém a palavra grenade, que é Grand granada. Vermeil, E aí, assim, se você pega a imagem da granada, que o Danilo, nem sei se ele está aqui mais,
ele estava aqui mais cedo na live, ele traduziu isso maravilhosamente bem, porque ele desenhou uma granada que também é uma romã. Então ele uniu as duas coisas Uhum. assim, de um modo genial para a gente fazer a capa. E aí o editor falou para ele, mas esse nome não é bom, esse nome não diz nada. E aí ele veio com essa sacada de, ok, então eu vou chamar esse Olha livro aí, de daí ele, Magia Avançada para arrasou, viu? Iniciantes. Ficou lindo Né? demais. Muito bem. Aí, se a gente tem, então, esse ganho de uma habilidade mágica, né, que a gente pode ter tanto seguindo todos esses passos, quanto alguns deles, né? Tanto que tem um momento em que ele vai dizer, acho que eu até anotei aqui, ele vai dizer que rituais e meditação, as duas coisas parecem coisas muito distintas, mas na verdade as duas coisas são exemplos de atos mágicos, né? Então a minha introdução na magia, por exemplo, foi através do yoga, né? E aí ele vai falar sobre o segundo passo, que seria o que a gente chama de conhecer e conversar com o nosso santo anjo guardião, né? Que acho que quando é mais, ó. Aí eu queria, assim, introduzir esse assunto não através do Phil Heine, mas através do Phil Heine. Não através do Chapman, mas através do Phil Heine, tá? Aqui a gente tem o caos primordial, e aí na página 90 e na página 75, o Phil Heine vai dizer assim, que ele acha que essa noção clássica de Santo Anjo Guardião, ela já é obsoleta, um pouco obsoleta. Aí ele diz o seguinte, ele fala assim, Santo Anjo Guardião, Máscara do Vazio. Máscara do Vazio eu já achei muito interessante. Aí ele fala o seguinte, para dizer a verdade, eu nunca achei particularmente atraente a ideia do Santo Anjo Guardião como um ser distinto. No entanto, eu achei útil relacionar a ideia do SAG às observações de Colin Moonchild sobre o funcionamento do gênio interior. Trata-se de algo parecido ao que acontece quando a pessoa se reduz ao negativo e permite que seu gênio surja através dela como quiser. E aí eu meio que eu comparo isso com o nosso trabalho de deixar que a nossa sombra apareça, sabe? Em vez de interagir com um santo anjo guardião como se fosse uma entidade específica com um nome, personalidade e aparência distintos, tenho preferido enxergá-lo como uma máscara do vazio temporária, uma porta de entrada para a inspiração e a iluminação. Eu não vou continuar, mas aqui já está o essencial. Eu achei genial essa história de máscara do vazio. Sim. Porque é uma máscara que vai trazer algo que pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. É a máscara de um vazio. E aí o Alan Chapman, ele vai chamar, o Phil Heine chama isso aqui de, quer ver o que ele diz? Acho que o retrato de Crowley, da entidade Lã, descrita como a voz do silêncio, é um exemplo apropriado. Porque essa voz pode assumir várias formas e falar em muitas línguas. Como que a voz de um silêncio pode falar? Aí o Chapman vai trazer essa ideia de um conceito que ele chama de saber silente. Que ele chama em inglês Silent Knowing, que eu fiquei muito tempo brigando com essa ideia. Essa ideia está no Magia, né, que é o livro que a gente vai fazer ano que vem. E ele diz que assim, esse saber silente, ele compara de modo muito genial e poético ao seguinte, ele fala, o que nos leva para o caminho mágico é algo, a sensação de que está faltando alguma coisa. A gente sabe que está faltando alguma coisa, que a gente não sabe o que é, e a gente não tem palavra para nomear. Aí ele compara isso com a pessoa amada. Ele vai dizer, a gente só pode sentir falta e desejar a pessoa amada se a gente já conheceu a pessoa amada. Então, como é que a gente sente falta e anseia por alguma coisa que a gente não
sabe o que é se a gente não a conhece? É porque a gente traz isso de uma herança, de uma linhagem. E não é uma linhagem familiar, é uma linhagem divina. Então, que o nosso caminho para a magia, ele envolve muito o que você falou no começo, que não é uma decisão muito assim. A gente sabe que aquele é o caminho. A gente entende que aquele é o caminho. E a única coisa que nos resta é aceitar. Aceitar isso. E eu acho isso muito interessante no Chapman. Assim. Isso é muito poético. Assim. Eu fico meio emocionado com isso, sabe? Com essa definição dele disso. Do que é esse contato com o divino. Uhum. Não adianta a gente querer definir, a gente não vai conseguir definir isso Não em vai palavras. conseguir. Sabe? É muito louco isso, Rogério, porque ainda bem que está publicado para eu poder dizer que eu já tá lá, já escrevi, já foi. Eu falei, tem uma live aqui, inclusive, no meu perfil, quem quiser ver, sobre a questão do léxico em Telemann. Uhum. E é uma questão que é urgente que cada vez mais se problematize, né? E uma das coisas que eu problematizo é SAG. Uhum. Então, eu não vou no conceito, até porque eu acho que eu ainda não cheguei lá. Quando eu chegar, aí eu terei o que dizer. Então, né, nesse sentido, eu me coloco nesse lugar de humildade também. Né? Eu não preciso ficar falando do que eu não sei, do que eu não vivi ainda. Vai Uhum. chegar a minha hora de viver, né? Mas eu discordo desse nome em diversos níveis. Para começar, eu não quero chamar nada de anjo. Uhum. Eu tenho uma questão com isso também, tá? Né? Então, assim, seja essa energia, o meu eu maior, o meu eu interior, o meu eu vazio, como alguns acreditam. Seja essa energia, essa ancestralidade, ou essa. Me parece muito uma coisa, sabe, que a gente vê, por exemplo, no não dualismo do Tantra, essa coisa. Você é divino, divino é você, e esse elo que seria essa energia do sagrado anjo guardião, eu acho que é esse elo entre a gente e esse entendimento que tudo é divino. Uhum. Talvez seja por aí. Ou seja, de fato, uma entidade alienígena. Alienígena no sentido de ser fora de nós, de ser uma outra coisa Uhum. que a gente não conhece, né? Uhum. Enfim, não importa qual é a natureza do SAG. Mas eu não chamo de SAG. Né? Então eu chamo de espírito guardião, de energia guardiã, de qualquer outra coisa. Não uso SAG, porque eu escolhi o caminho da apostasia. Uhum. Eu sou muito vocal sobre a necessidade de se livrar do cristianismo, principalmente se tratando de Brasil, Uhum. do ocultismo. Eu acho que isso prende demais a gente, principalmente as mulheres. E eu não vou ficar chamando de anjo. Então já começa por aí, né? Uhum. E aí, assim, eu acho muito estranha a noção de que algo tão natural a nós, tão individual, Uhum. ser tão difícil de alcançar. Isso na minha cabeça nunca fez muito sentido. E eu já tinha tido algumas conversas em off sobre isso, mas eu nunca tinha dito isso publicamente, estou falando a primeira vez. E quando eu li, né, o que ele falou, eu falei, gente, é isso, finalmente uma pessoa aí, como eu falei de novo, né, ipsíssimos, ninguém pode dizer que o cara não manja, dizendo a mesma coisa, Uhum. sabe? Por que que esse ser... E aí, assim, eu tenho a minha teoria. Isso eu já falei algumas vezes. Eu acho que para algumas pessoas vai ser mesmo muito difícil. Porque as pessoas têm muita dificuldade de entrar em contato com sua própria intuição, Uhum. as pessoas têm muita dificuldade de se concentrar em si. Os homens foram educados a esquecerem suas emoções, né? Então, assim, a gente vive esse massacre de nós mesmos e da nossa divindade, que às vezes para a gente recuperar, de fato, vai ser muita labuta. Uhum. E aí pode ser que uma pessoa como Crowley, que cresceu numa casa de fanáticos cristãos, tenha precisado de tudo que ele fez Uhum. para chegar a essa energia. Não significa que a gente vai precisar, Uhum. né? E isso para mim sempre pareceu muito óbvio.
Mas se você fala isso num círculo da Astro Argento, ó, você é burra, né? Ou você não entendeu nada, você não faz ideia. Ai, você é só iniciante, depois você vai entender do que você tá falando. E não é sobre isso, gente, sabe? Vira a página, supera. E Uhum, assim, se você precisou fazer um ano de ritual, tudo bem, massa. Você alcançou seu objetivo. uhum, Não tem nada errado. Quer dizer, tem alguma coisa errada com isso, porque o rito é problemático. Mas o fato de você precisar de um ano de rito, se você pode, se você tem esse privilégio, que bom. uhum, Mas tem gente que não vai precisar, sabe? Tem gente que sentou, tá conversando com todos os espíritos do mundo. Se fizer um mês ali de trabalho, sai e tá falando horrores com a pessoa. uhum. Então, assim, né, não é meu caso também, sabe? Eu tô na jornada, tipo, não tô falando com o meu SAG todo dia. Mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a aceitar que se cada pessoa é uma estrela, e se cada pessoa, por ser uma estrela, tem sua órbita, cada pessoa vai ter a sua jornada, Uhum. inclusive de conexão com essa energia. É, É meio é porque óbvio. a gente vive numa época, assim, por exemplo, eu vou falar no meu caso, né, como Sikh. Eu vivi um momento em que eu era muito radical em relação a isso, ao modo como eu deveria me mostrar, porque eu aprendi assim. Então eu aprendi que para eu ser da ordem Sikh, eu tinha que me apresentar o tempo inteiro de turbante, com uma vestimenta específica, de uma cor específica, com uma pedra específica pendurada no peito, com uma ferramenta específica pendurada no braço. Algumas delas eu ainda uso, que fazem parte de fato da minha identidade. Assim, se eu saio sem elas, eu não eu me sinto deslocado. Eu me sinto deslocado do tempo e do espaço mesmo, uma coisa muito louca. E aí, a partir do momento que eu comecei a aparecer sem turbante, a me mostrar sem turbante, as pessoas acham que elas se acham no direito de dizer que eu não sou mais Sikh. Que é um modo de ditar o seu modo de viver a sua espiritualidade, o que é um absurdo. Né? É um absurdo. Porque cada um vai ter a sua própria trajetória, cada pessoa vai ter a sua própria órbita. Né? E cada pessoa vai ter um chamado que vai pegar de um modo diferente. E é justamente por isso que a gente está aqui conversando, que a gente tem essa diversidade toda. Que eu sou de uma tradição, você é de outra, e se a gente para para pensar, a gente está dizendo a mesma coisa. A gente está alinhado numa questão de princípio, a gente está alinhado numa questão, sabe, que transcende isso tudo, sabe? Então, assim, essa questão do SAG é uma coisa que me incomoda também pela nomenclatura, porque eu vejo muito do modo como o Chapman vê e o próprio Phil Heine vê, e o Chapman foi muito influenciado pelo Phil Heine, né? Ele fala isso bastante. Vamos olhar para nós, Sim. olhar para dentro, sabe? E entender quais são nossas dores, o que motiva a nossa raiva, o sabe, nos dá preguiça de fazer um diário mágico, o que nos coloca às avessas de um caminho que a gente aceita, sabe? Mas Uhum. por um motivo ou por outro entra em conflito com ele. É. Hoje a Isso faz gente parte. tem, hoje a gente tem ferramentas que as pessoas não tinham, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, a psicoterapia, Uhum. né? O Crowley não teve. Aham. Se ele tivesse, eu acho que ele teria resultado numa obra igualmente genial, mas muito diferente. Uhum. Eu acho que muito dos ecos que a gente encontra nele são ecos desses traumas. Do Muito, trauma de ter muito crescido numa interessante. família fanática, do trauma de ter crescido com uma mãe que chamava ele de besta, sendo uma Uhum. família fanática, pensa no peso disso, Uhum. né? E de uma pessoa que foi extremamente subversiva e que não tinha espaço na sua sociedade para ser, e aí vai exacerbar isso de uma forma muito bizarra, Uhum. e de uma pessoa que simplesmente não conseguiu trabalhar suas contradições, porque, gente, trabalhar suas contradições sozinho é muito difícil, quase impossível. Para a maioria das pessoas é impossível. Então eu fico pensando assim, se Crowley tivesse feito terapia, eu acho que muito dessa influência cristã indireta que tem em Telemann, muito dessa necessidade de certas manutenções
dogmáticas que ele acaba trazendo para a visão do sistema dele, não existiriam. Eu, pessoalmente, acredito nisso, né? Porque eu acho que vem muito desse lugar do trauma. E aí, o que a gente faz? Hoje a gente tem ferramentas, então a gente pode fazer uma bela psicoterapia, todo mundo deveria fazer, né? Se você, todo mundo, inclusive, deveria fazer parte do SUS, assim, de uma maneira muito mais ampla, um dia, quem sabe. E a gente teria a oportunidade de ir paralelamente trabalhando as duas frentes, entender essas questões, né? E trabalhar as nossas contradições. Agora, a magia ela não vai dar conta totalmente da sua psique, porque é você fazendo. É você entrando em contato com a verdade. Então, você tem que estar bem. E vira uma bola de neve, né? E aí eu acho que muito dessa coisa da dificuldade hoje em dia de dialogar, de seguir em frente, de não tornar a Telemann uma coisa mais uma religião dogmática, velho-eônica no fim das contas. A gente não consegue sair desse lugar e manter esse diálogo muito por conta disso. Porque as pessoas não têm condições de olhar para si mesmas e de refletirem do porquê que precisam seguir cegamente o que alguém disse 100 anos atrás, sem fazer concessões, sem fazer adaptações, sem... Se você abre a boca para dizer que acredita que todo homem, toda mulher é uma estrela, mas você não consegue, na prática, olhar para o que você está fazendo e entender que o que você está fazendo, como você faz, nega o ser estrela do outro. Né? E aí, realmente, a gente entra numa trama muito complexa. Né? E esses trabalhos, pelo que eu percebo, né? Não li ainda o box do Fürheim, lerei. Fiquei muito empolgada agora, já quero ler, porque eu achei maravilhoso o trecho que você trouxe. Mas tenho que terminar de reler As Brumas primeiro. Depois eu vou ler. E, assim, esses trabalhos, eles são muito importantes nesse sentido, de serem pessoas que têm espaço grandioso no mundo da magia, falando dessas coisas, né? Que às vezes a gente aqui é um grãozinho de areia e não consegue chegar nas pessoas. Então, eles que conseguem, que bom que estão falando. E que esse espaço, esse diálogo se abra, né? Eu, na verdade, não sou tão otimista assim. Eu acho que o que vai acontecer de fato é uma cisão cada vez maior. Eu não acredito nesse diálogo, mas eu espero estar errada. Eu tenho a esperança de estar errada, mas eu não vejo esse diálogo acontecendo. Espero que em algum momento ele ocorra, as pessoas tenham essa capacidade, tenham essa abertura, porque de fato o Telema precisa se olhar, precisa se reinventar e precisa ter essa humildade, né? Eu acho que vem muito de um lugar de orgulho ferido também, sabe? Como que essa pessoa fez em 5 anos o que eu levei 20, sabe? Entendo. Então, assim, tem muitas questões envolvidas aí. Mas isso passa, inclusive, por uma questão nossa, da nossa estrutura psíquica, né? Sim. Eu vou para esse mesmo lugar. Eu vou para esse mesmo lugar. Então, assim, eu acho esse é o momento de eu fazer um apelo, né? Porque esse material todo, a Palimpsestos, ela só funciona com o apoio de quem está aqui assistindo, de quem se conecta com a gente, de quem está interessado e de quem pensa como nós. E eu já não tenho chamado mais de apoio. Eu acho que eu tenho construído uma consciência cada vez mais de que as pessoas são parte da Palimpsestos. Eu comecei a mudar isso. E eu comecei a dizer, não é um apoio, é um investimento seu. Você está fazendo algo, né, pela cultura no país, você está fazendo algo pelo pensamento ocultista, pela diversidade, sabe? Para Porque depois auxiliar esses que as livros vão ser pessoas... vendidos para as outras pessoas que agora não têm dinheiro, mas que amanhã terão, né? Então, assim, esse trabalho não é possível, gente. Não é possível sem você que está aí assistindo e sem você ir lá entrar no Catarse e não deixar para depois, e ir lá e garantir sua recompensa, entendeu? E ajudar a divulgar e espalhar essa ideia, né? Eu acho que é um marco para nós, isso eu reconheço, e essa é uma coisa que eu tenho aprendido a reconhecer, que são as nossas vitórias, sabe? Com 14
dias, né? Hoje está fazendo 16 dias, 17 dias que a campanha está no ar e a gente está em 74%. Isso é um marco, É. sabe? As campanhas anteriores que a gente teve, a do SPEA chegou em 100% com 40 dias, a do Phil Heine da Pama com 60 dias, com 60 não, com 120 dias. Falar pra 120 dias. você que aquele 120 momento que dias. a campanha da fama ela bateu 100%, eu nunca vou. Então, é um marco, assim, sabe, para a gente. E é importante eu reconhecer que a gente está galgando esse caminho e atingindo mais pessoas, sabe? E fazendo sentido para as pessoas. Porque se for para ficar fazendo, sem brincadeira, Vestonox, se for para ficar fazendo trabalho para poder encher cofre de grandes capitalistas, sabe? Eu prefiro não fazer, entende? De verdade, assim, esse é o momento da minha vida em que eu acredito que o trabalho da Palimpsestos ele é para transformar alguma coisa, sabe? Sim, faz Então, parte da sua grande obra, digamos assim. é, É um é quem legado. eu sou, com a vivência da minha identidade mesmo, sabe? E acredito no desejo coletivo, acredito na mágica conjunta e é nela que eu vou insistir, sabe? Então, assim, a gente tem mais uns minutinhos, porque eu não queria sair da live sem falar sobre o último ponto, que é o que o Chapman, né, o terceiro passo, que o Chapman vai chamar de salto sobre o abismo, né? Eita. Cruzar o abismo e saltar o abismo. Que eu entendo como uma experiência transcendental mesmo, né? De dar um Sim. salto além e de experimentar de fato o divino. Assim, o que você Sim. traria em relação a isso? Bom, Dentro da eu sua também tenho uma perspectiva. visão polêmica sobre isso. Por É favor. um pouco diferente da visão do Chapman, né? Talvez não. Talvez seja diferente do que ele colocou aqui. Mas eu acredito que a gente experimenta gotas do cálice. Uhum. Tá, vamos lá. Dentro do sistema, né, o que que acontece? Quando a gente salta no abismo, a gente é Nox, né, gente? Não é à toa que tá no meu moto. Você vai viver Nox. Então, a partir disso, você vai morrer e ser gerado novamente dentro do útero de Babylon. E aí, assim, nessa parte entra a eu, que faço parte também de uma parte de Telema que uma galera, muita gente não gosta, que é essa parte de fato mais religiosa. Eu sou sacerdotisa, eu sou devota, não no sentido de um devoto da Igreja Católica. É muito diferente. Muito mais próximo, por exemplo, de uma relação de devoção que se tem dentro de um Tantra clássico, no qual você Sim, cultua as divindades para despertá-las em si e ter essa sim. conexão com o universo que a gente conversou anteriormente. Nesse sentido, eu acredito que você experimenta, assim, gotas desse cálice. Então, se a gente pensar que ao você se atirar no abismo, você precisa depositar todo o seu sangue no cálice de Bábalo, para que ela gere você dentro do útero dela, e que você está fazendo isso para você despertar ela dentro de você. Uhum. Então, existe um cálice inverso aí. O, o divino dela também está sendo dado a você nesse cálice inverso. E eu acho que isso é experimentado em gotas. Chega uma hora que você vai pegar o cálice e você vai virar ele de fato. Quando você de fato cruzar o abismo. Mas eu acho que até isso acontecer, você experimenta gotas dessa sabedoria. Uhum. E aí você vai galgando graus, assim. É um caminho diferente. Existe esse caminho clássico da Astro Argento que não tem tanta devoção assim. Uhum. E que eu acho que, de fato, isso não acontece. Mas quando você tem uma relação tão íntima de devoção com a divindade que está dentro desse processo iniciático, você vai acessar
coisas através dela Uhum. e dessa devoção. E aí eu penso, eu experiencio isso. Uhum. Gotas de sabedoria que, inclusive, eu não entendo. Uhum. Por exemplo, coisas que aconteceram alguns anos atrás e que só esse ano fizeram sentido. Coisas que eu visualizei anteriormente e somente quando eu decidi dar dar um passo adiante no meu caminho iniciático, eu recebi um material que tudo se conecta. Então, eu acredito nisso, né? Mas eu acho sim que muita gente dá uma exagerada, absurda, quando fala que é impossível você cruzar o abismo em vida. Eu não acho Uhum. isso. O Chapman vai falar disso depois no Magia. E ele vai falar É, muito sobre devoção. Ele vai falar que a devoção é essa entrega absoluta a algo que você tem como um é um salto direcionamento. de fé É um mesmo. salto. E que existe algo que nos tira da devoção, que ele vai dizer que é a sedução. A sedução nos leva para um outro caminho de aparência, de coisas, sabe, que buscam uma satisfação muito imediata das coisas. A devoção pode envolver, você pode ser seduzido à devoção, Uhum. mas a sedução por si, ela tem essa característica de te afastar, às É a vezes, da devoção. diferença de desejo e vontade, né? É, é. E eu sinto isso também, assim. A devoção como um contato com o divino para despertá-lo em si. Sim. Não é. E as pessoas confundem, ao meu ver, na minha mera opinião, eu vejo muitas pessoas confundindo devoção com adoração. Né? Eu sinto que a adoração, você adora tipo um ídolo pop, entende? Você adora uma Madonna, você adora, entende? Um David Bowie, é alguém que você coloca como algo extremamente inatingível. E a devoção não, a devoção é você se colocar tão integralmente naquilo que você é parte daquilo, você também é aquilo, sabe? É isso. É isso. E E eu eu acho acho que que isso é um um dos principais. aprendizado. E um dos principais trabalhos que eu tenho. Você definiu muito bem, eu vou usar a partir de agora a sua definição. Devoção e adoração, achei perfeito. Um dos principais pontos que eu desenvolvo no círculo é exatamente tirar as mulheres desse lugar. De a deusa tá lá Uhum, e eu tô aqui, né? E uhum, fazê-las entender que não, que a deusa tá aqui. uhum. Não tá lá. Porque se ela estiver lá, não faz sentido. Se ela Nenhum. estiver lá, né? Isso aí é outra coisa. Isso aí tem várias religiões que funcionam assim. A gente está Uhum, trilhando outra coisa, uhum, né? E a gente quer o divino em nós, a gente quer o divino aqui, a gente quer nos tornarmos deuses na terra desse entendimento, né? Desse entendimento que, inclusive, precisa ser humilde por conta dessa coisa do desejo e etc. Então, esse é o grande trabalho. Primeiro tirar a gente do automatismo dessa cultura que nós estamos imersos para a gente começar a entrar nessa outra sintonia até que a gente consiga dar este tal salto com todo o nosso ser, né? Mas você sabe que eu compreendo, assim, um pouco essa confusão de devoção com adoração, porque a gente é treinado na nossa cultura cristã Isso. a ter uma visão de Deus como um sujeito onipotente, todo-poderoso, que vai te castigar e que tem todo o poder do mundo para fazer o que ele quer, né? E geralmente fazer, né, a vontade de Deus, muitas vezes ela é vista dentro da cultura cristã como uma vontade punitiva, né? Que nos traz para essa instância de eu não posso fazer nada errado porque Deus vai me punir porque ele tem todo o poder do mundo para fazer isso, né? Então, quando a gente traz esse conceito de ser Deus aqui,
isso de certo modo, incita um pouco essa ideia egóica de ser Deus aqui, é ter poder para fazer o que eu quero, né? É brincar de Deus, assim, sabe? Mas E quando, é na isso, aí verdade, entra a gente volta pro desejo e vontade. é, Que entender que você ser Deus aqui, é, de fato, é você fazer o que você quer, mas o que você quer é a sua verdadeira vontade, não é o seu desejo mundano. exatamente. Mas é por causa dessa confusão que E aí eu a sua compreendo. verdadeira vontade é difícil para um cacete de fazer. É. Você tem que lutar contra si mesmo o tempo todo. E aí Né? E então aí eu compreendo entram as tais ordalhas iniciáticas, né? como é que isso se dá, como é que eu compreendo que viver a minha vontade é entrar em conflito com o meu querer imediato, muitas vezes. Sim. E assim, no meu caso, são muitos anos de análise, e são muitos anos de devoção, Sim. anos de entrega, sabe? Para poder Sim. compreender essa instância das coisas, É. sabe? E assim, a gente escorrega, sabe? A gente às vezes comete erros e a gente às vezes desvia aqui e ali. E é isso. O Uhum. importante é voltar. Uhum. Voltar, né? O importante é voltar. É se perdoar. Eu acho que perdão é uma palavra ruim, né? Mas é se compreender ser Uhum. humano também. E essa coisa do humano divino, né? Que afinal de Aham. contas, você segue sendo humano. Então, terá falhas humanas. Aham. Mas é muito difícil. E você precisa insistir muito. E parece que quanto mais próximo você chega de realizar as coisas, parece não, quanto mais próximo de realizar as coisas, mais um mundano vem tentando te engolir, né? E isso você sente desde o início, Uhum. né? E é por isso que, por exemplo, o caminho da Astro Argento é o caminho dos ordalhos. Porque desde o princípio você se comprometeu com a egrégora, você vai ser jogado aos leões. Então o mundo vem te sequestrar o tempo todo. Uhum. E você precisa dizer não. E você precisa priorizar o que você entende que é a sua verdadeira vontade. Isso é muito difícil. Principalmente quando a sua verdadeira vontade vai de encontro ao status quo, Exatamente. né? Porque, por exemplo, se a sua verdadeira vontade é ajudar, sei lá, né, gente? Vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? É ajudar o mundo, isso não é verdadeira vontade, tá? Mas é só a título de ilustração. Mas Uhum. ajudar o mundo, e aí você vira advogado, causas humanitárias e tal. Você ainda vai ser uma pessoa com muito prestígio aqui na sociedade, né? Mas quando você decide fazer uma coisa que foge a isso, a Uhum. partir do seu entendimento, da sua verdadeira vontade, aí, meu amigo, prepara, prepara o lobo pro chicote, porque é pesado. Eu E vivi eu uma acho que nós dois situação, fizemos escolhas assim, sim, né? e eu vivi uma situação recentemente, que eu digo é recentemente mesmo, é tipo 3 semanas, 4 semanas no máximo, em que eu me coloquei, eu entrei numa situação em que eu reivindiquei um direito muito fundamental dentro da minha profissão, como tradutor. E ter reivindicando esse direito, eu entro em conflito com um mercado, como o mercado funciona. E por ter reivindicado esse direito, muito provavelmente o meu nome vai começar a pipocar por aí. E num outro tipo de estrutura, eu me colocaria num lugar de sentir culpa ou por ter feito aquilo e de ter Uhum. pensado, nossa, que merda que eu fiz. Só que assim, eu não fiz merda nenhuma. Eu estou fazendo o que Sim, me é direito e sendo eu mesmo. Então, sim. e aí, sem brincadeira, isso abriu uma alegria em mim, porque eu fiquei pensando, tá tudo certo se acontecer qualquer coisa, porque vai acontecer qualquer coisa, não por uma falha minha, ou por algo que eu disse, ou por algo que eu fiz, que eu possa ter ofendido, que eu possa ter magoado. Não. É por eu ter sido eu mesmo e tá
trazendo ao mundo algo que, assim, que não diz respeito só a mim, diz respeito a uma classe inteira, que é a galera da tradução, a galera da ilustração, a galera que cria, a galera da arte, que está aí brigando por direito autoral e não é reconhecido, e não é pago, não tem trabalho. Por uma Pamela, sabe? Então, aí eu falei, E ó... entra o salto de fé, né? Entra o salto de fé e entra a minha frase favorita do Crowley. Quando a pessoa, e eu traduzo pessoa, né? Ele fala man, mas eu traduzo pessoa. Quando a pessoa se conecta à sua verdadeira vontade, ela conta com a inércia do universo a seu favor. E aí você precisa ter certeza que você entendeu qual é a sua verdadeira vontade. E depois disso vem a parte mais difícil, que é ter coragem de bancar a sua verdadeira vontade. E para isso você precisa do salto de fé, de acreditar que o universo vai abrir essa inércia a seu favor e que as coisas vão começar a acontecer. Quando você começa a fazer isso, de fato as portas se abrem. Você vai começar a passar por ordens muito loucas, mas em geral, coisas se abrem, oportunidades. Basta você estar atento, basta você estar conectado ali, basta você estar fazendo o trabalho. Né? E aí a gente volta lá para o começo no conceito de magic dele, que é a coisa de vivenciar a verdade. Né? Então, se você deu esse salto, você entendeu, é a sua verdade, você vai vivenciá-la. Então, as dificuldades fazem parte, principalmente se você não é uma pessoa privilegiada. Mas as coisas também acontecem ao contrário, no sentido de essa inércia, ela de fato existe. Ela se manifesta de formas, às vezes, muito distintas, de formas sutis, de formas que, se você às vezes não estiver prestando atenção, você pode deixar passar. Mas elas estão aí, né? E isso também são as gotas que eu falo, sabe? Você pode até não ter feito o processo do abismo, mas você está se jogando, você está dando os seus saltos de fé. E isso é uma jornada em que vai chegar um determinado momento que, de fato, você vai virar a taça e colocar todo o seu ser lá dentro. Mas até você chegar lá, você precisa ir, aos poucos, vivenciando outras coisas. Inclusive que vão permitir você ter a possibilidade de chegar a tal nível de espiritualidade, que não é não é um nível baixo, é um nível muito alto. Que não significa que requer anos e anos ou que é impossível. Significa mas é que é algo superior, que é melhor. Né? Mas é algo profundo. É algo profundo. Profundo e elevado ao mesmo tempo. Muito bem. Olha, estou muito feliz com esse encontro. Muito mesmo. E vai gerar muitos recortes para as redes sociais. Muitos recortes para as redes sociais. Gosto assim. Você quer dizer mais alguma coisa? Tem suas últimas palavras? A gente está indo para 1h30 já. Olha, muito obrigada pela sua curadoria, né? Por trazer esses nomes que às vezes a gente não tem acesso, que são mais difíceis de chegar, a depender de onde você está. Por exemplo, do lugar onde eu estou, para mim, chegar no Alan Chapman era mais difícil, porque apesar de eu ter meu pezinho ali na magia do caos, de certa forma, eu não estou mergulhada no estudo da magia do caos, então eu não tinha chegado a ele ainda. Então, é muito legal, muito interessante, muito importante que exista essa curadoria, né? Eu te falei isso já várias vezes, que eu acredito muito nesse trabalho e que eu acho que realmente faltava esse diferencial editorial no nosso meio de favorecer essas publicações, essas pessoas, esses discursos, esses lugares. E que bom que eu estou aqui para aprender e para dialogar. E que bom, né? Que riqueza, que inércia do universo ao meu favor.
Você me convidar e me mandar um material desse, e eu ler esse material e eu me enxergar nele, Pois é, né? E eu achei descobrir que muito. existe esse mundo sendo dito por aí, e que, tipo assim, a minha galera existe, sabe? É sobre isso, né? Ai, e um beijo para todo mundo. Eu vi Beijo. várias pessoas que entraram, vários seguidores aqui que entraram através do meu perfil. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada pelo convite, Eu que agradeço. Rogério. É isso É, mesmo. realmente E essa live foi fantástica, né? Inclusive foi porque maravilhoso. a gente foi conversando aqui e a gente não combinou nada. Nada, nada. Nada. Então, assim, é muito bom, é muito gostoso essa sensação de você ter essa conexão, de ter essa troca. Muito obrigada por me proporcionar esse momento. Eu, E nesse momento da minha vida, que eu passei por estou passando por um ardalho muito difícil nesse momento. E estou fazendo essas escolhas da minha verdadeira vontade, que a mim são muito custosas, sacrificando muita coisa. Então, é esse salto de fé mesmo. E isso aqui é uma resposta, sabe? De vai, continua, criatura. Então é isso. Muito obrigada eu mesmo. digo E boa mesmo, noite para eu todo mundo. digo mesmo a você, e o momento que eu estou passando também é um salto de fé, e, e de acreditar mesmo que o sentido, né, como eu falei antes, ele está nisso, ele está nesse trabalho, e que é a minha dedicação primária hoje, né? E é o que eu acredito que é o sentido, sabe? E acho que a gente tem muita coisa para construir junto ainda, então ter esse tipo de encontro com pessoas, né, com as quais eu tenho afinidade, que eu respeito e respeito profundamente, é muito, muito gratificante. E então muito obrigado, obrigado a vocês, né, que assistiram. Peço mais uma vez, ajuda a divulgar essa campanha, né, vai lá, dá o seu apoio. E a gente tem coisas que a gente quer trazer, tem umas metas estendidas que a gente quer colocar. Uma delas envolve mais um encontro com o Chapman, sabe? Mas a gente só consegue fazer isso, só vai conseguir fazer isso se a gente avançar na campanha. Então, quanto Tem tempo. mais rápido a gente... tem tempo. Quanto mais rápido a gente chegar, mais coisa a gente consegue trazer, né? Então, muito obrigado. Obrigado Ai, foi mesmo. lindo. Mesmo. Foi lindo, de verdade. Então, pessoal, obrigado vocês também. Boa noite, bom descanso. A live vai ficar gravada, a gente vai colocar aqui e depois eu vou colocar no YouTube também e te mando o link e divulgo aqui. Amanhã tem Chapman no Conhecimentos da Humanidade e no Projeto Mayhem. Ao mesmo tempo, vou também trazer as divulgações aí para todo mundo poder acompanhar. Obrigado. De verdade. 93. 93, boa semana, bom descanso. Para Obrigado, você gente. também. Tchau, Para tchau. todo mundo.